a gente fala então de efeito lifting facial, eu posso dizer para vocês que a gente teriam duas técnicas para a gente estar realizando no consultório dentro da harmonização facial. A utilização de fios de tração COG, onde a gente trabalha colocando esses fios faciais na face, e também a outra técnica seria o lift do temporal não cirúrgico, onde eu trabalho com incisões no couro cabeludo e trabalho com um fio definitivo na região do couro cabeludo, fazendo tracionamento da nossa musculatura, do nosso ismass, fazendo com que ocorra então essa suspensão muscular. Qual que seria, o melhor em termos de durabilidade? Quando eu falo do efeito dos fios de tração COG, dependendo da face do paciente, esse efeito lifting, ele é pequeno, moderado. Esse paciente teria que trabalhar com novas sessões depois de 3, 4 meses. Por quê? Porque o peso da face do paciente faz com que esses fios de trações ele realmente tem uma durabilidade menor, mas a vantagem é que os fios de tração, eles fazem o que? Estimulam o colágeno. Em relação ao efeito lifting, o próprio lift do temporal, ele trabalha com um efeito lifting maior do que os fios de tração COG. Então a gente vê que os resultados para um rosto mais pesado, ele é maior com o lift do temporal. Mas ao mesmo tempo a durabilidade também ela está atrelada ao fato de você poder estar associando as duas tecnologias, que é isso que a gente vai falar. Porque quando a gente fala de um rosto magro, você realizar um procedimento de fios de tração e realizar um lift do temporal, você consegue um tracionamento maior da face a nível de COG e também de lift do temporal. Só que quando você compara as duas técnicas, o lift do temporal ele te dá um resultado maior em termos de durabilidade e principalmente quando você fala de suspensão, porque está suspendendo o nosso ismass. Em relação a edemas durante o protocolo, a gente pode dizer o seguinte, na face eu tenho um pouco de edema com os nossos fios de tração. Quando a gente fala de lift do temporal, eu tenho um pouco de edema na região do temporal, mas tudo muito controlado com medicação, com a própria laser terapia. E principalmente quando a gente fala de intercorrências, elas só existem se você não trabalhar com a profilaxia adequada, tanto medicamentosa quanto a própria laser terapia. Então, se você tem um protocolo correto, ideal para você realizar essa técnica, as intercorrências elas são mínimas. E as intercorrências também eu posso dizer que elas são paciente dependente. Se você, paciente, seguir todo o protocolo adequado, é muito difícil a gente ter qualquer tipo de intercorrência. Dor. Existe dor só se você não for anestesiado, o que não é o caso. A gente sempre deixa toda a região anestesiada. O paciente pode vir a ter dor nos intervalos entre uma medicação e outra, mas o procedimento é relativamente simples. Então, a diferença de um fio de tração para um efeito, um lift de um temporal, é que eu vou conseguir um tracionamento maior, realmente chamar de lifting, o lift do temporal. Quando eu falo de fios de tração, eu vou conseguir um efeito lift moderado, mas muito colágeno.